Os produtos de trabalho resultantes da engenharia de requisitos são avaliados quanto à qualidade durante a etapa de validação de requisitos. Analise os itens a seguir referentes a essa etapa. 1. Um dos principais mecanismos de validação de requisitos é a avaliação técnica formal. 2. O modelo de análise pode garantir que os requisitos foram consistentemente declarados. 3. É frequentemente útil examinar cada requisito em face de um conjunto de questões dos tipos checklist. 4. A equipe de revisão que avalia os requisitos inclui apenas pessoas com conhecimento técnico na área de TI, como engenheiros de software, desenvolvedores, etc. Está correto o que consta em Um dos principais mecanismos de validação de requisitos é a avaliação técnica formal. Correto. O modelo de análise pode garantir que os requisitos foram consistentemente declarados. Não pode garantir porque a análise é feita em cima dos requisitos levantados. 3. É frequentemente útil examinar cada requisito em face de um conjunto de questões do tipo checklist. Perfeito. 4. A equipe de revisão que avalia os requisitos inclui apenas pessoas com conhecimento técnico na área de TI, como engenheiros de software, desenvolvedores, etc. Não é verdade. É a necessidade de se envolver os usuários. Analisando as opções, verificamos que apenas 1 e 3 estão corretos. Portanto, a resposta correta é a letra E. Na engenharia de requisitos, a etapa em que a equipe de revisão examina a especificação do sistema, procurando erros de conteúdo ou interpretação, áreas em que esclarecimentos podem ser necessários, informações omissas, inconsistentes, requisitos conflitantes ou requisitos não realistas, é conhecida como Não é uma análise e negociação de requisitos. Não é uma modelagem de sistemas. Não é a gestão de requisitos. Não é uma especificação de requisitos. É exatamente uma validação dos requisitos. Portanto, a letra E é a opção correta. Observe a tabela. A revisão dos requisitos é uma técnica, como o nome já sugere, a qual são analisados e revisados sistematicamente todos os requisitos elicitados, executando uma checagem no tocante a erros e inconsistências. Na tabela é exibida uma das principais questões da revisão de requisitos. Com relação à questão selecionada, qual o atributo de qualidade ela está relacionada? Não se refere à compreensibilidade, não se refere à completude,
se refere à consistência e redundância. Letra C, não se refere à ambiguidade e não está ligada à organização e rastreabilidade. Portanto, a letra correta é a letra C. Nas técnicas de levantamento de requisitos, existe uma destinada a principalmente promover a cooperação, entendimento e trabalho em grupo entre usuários e desenvolvedores, com a intenção de facilitar a criação de uma visão compartilhada do que o produto de software deve ser. Ela ajuda os usuários e desenvolvedores a formular problemas e explorar soluções no escopo do projeto a ser desenvolvido. Marque a opção correta a que se refere este conceito. O brainstorm não está correto porque é um levantamento de ideias. A prototipagem, nós já temos um modelo que estamos testando. A GED é uma reunião exatamente para fazer a cooperação e o entendimento do trabalho em grupo com usuários e desenvolvedores. Portanto, está correto. Não é um workshop e não é uma etnografia. Portanto, a resposta correta é a letra C. No processo de engenharia de requisitos, os tipos de requisitos de usuários e de sistemas podem ser, respectivamente, os requisitos de usuário e requisitos de sistema, eles podem ser funcionais quando declarados pelo usuário e não funcionais. É uma outra taxonomia. Portanto, nós temos como opção correta a letra E. O caso de uso é um diagrama utilizado para representar as funcionalidades de sistema. O uso deste diagrama no processo de desenvolvimento de sistemas é importante sobre aspectos: 1. Facilitar a comunicação entre cliente e desenvolvedor do sistema. 2. Auxiliar nas atividades de construção de prédios da empresa contratante. 3. Compor a documentação do sistema para futuro acesso e garantia de continuidade. 4. Informar detalhadamente linguagem de programação e banco de dados. Marque a alternativa que aponta as assertivas corretas. Analisando as afirmativas: 1. Facilitar a comunicação entre clientes e desenvolvedor do sistema. Perfeitamente, o caso de uso é uma ferramenta muito útil nesse sentido. 2. Auxiliar nas atividades de construção dos prédios da empresa contratante. Totalmente errada, porque o caso de uso não se destina a isso. 3. Compor a documentação do sistema para futuro acesso e garantia de continuidade. Perfeitamente, isso é um dos objetivos do caso de uso.
4. Informar detalhadamente a linguagem de programação e banco de dados. Não, no caso de uso, não fala de implementação. Portanto, 1 e 3 estão corretos, o que corresponde à nossa opção B. A análise de requisitos no desenvolvimento de sistemas especifica as funcionalidades, requisitos funcionais e as propriedades, requisitos não funcionais. É considerado um requisito não funcional Nem sempre é muito fácil distinguir se um requisito é funcional ou não funcional. Mas neste exercício, a opção A é uma informação na interface de entrada. Isso aqui é um requisito funcional. Notificação de inconsistência de dados na tela. Isso é um requisito funcional. Um histograma de interface gráfica do usuário. Isto também é um requisito funcional. Emissão de relatórios fiscais, um requisito funcional. A disponibilidade do sistema, isto é uma característica técnica, portanto, um requisito não funcional. A nossa resposta seria a opção E. Os requisitos não funcionais envolve fatores para o sucesso do produto a ser entregue, porque atua diretamente com a satisfação dos usuários na operação do software. Um exemplo das características e requisitos não funcionais que devem ser avaliadas é a portabilidade, que significa essa característica citada no texto não está relacionada com o desempenho do sistema, portanto a letra A está errada. Não se trata da aprendizagem do produto ou acesso ao produto. B também não está correto. C. Capacidade de transferir o produto para outros ambientes. Exatamente, isto é o que nós chamamos de portabilidade e é o que é desejável em cada software. Portanto, a opção correta para esta pergunta é a letra C. Os requisitos não funcionais envolvem fatores para o sucesso do produto a ser entregue, porque atua diretamente com a satisfação dos usuários na operação do software. Marque a opção que não faz parte destes requisitos. O software deve ser operável por deficientes visuais. O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 10 segundos. O software deve ter um módulo de backup.
A base de dados deve ser acessível apenas por pessoas autorizadas. Todos eles são requisitos não funcionais. Claramente, a contabilidade de cada nota fiscal deverá ser feita automaticamente. Nessa aqui, a nossa opção seria a letra D. Um requisito de software expressa as necessidades e restrições colocadas em um produto de software que contribuem para a solução de algum problema do mundo real. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Os contratantes ou clientes são os principais colaboradores envolvidos no fornecimento de informações para o processo de levantamento e licitação de requisitos de software. Os demais grupos de pessoas que podem fornecer informações são considerados de importância secundária. É totalmente errado. Todos eles são importantes, principalmente os usuários. B. As necessidades dos usuários a serem atendidas por um produto de software constituem a classe de requisitos funcionais e as restrições mencionadas na definição de requisitos constituem a classe de requisitos não funcionais. Não é verdade. A primeira parte está correta, mas a segunda parte não está correta. C. Entre as fontes de informação para elicitação de requisitos, destaca-se, além de colaboradores, o conhecimento do domínio de aplicação em que o software funcionará, o ambiente operacional do software e o ambiente organizacional. Perfeitamente. E a negociação de requisitos, de forma similar à observação no ambiente organizacional, é uma atividade típica da fase de licitação de requisitos. Não, não é. É uma fase de negociação. Errado. A técnica de caso de uso empregada em alguns modelos de desenvolvimento de software atuais é mais aderente à construção de cenários durante a construção de protótipos que durante a licitação de requisitos. Não. A nossa opção correta seria a nossa opção C. De acordo com Somerville, são atividades do processo de licitação de requisitos pela ordem. Segundo Somerville, a atividade do processo de licitação de requisitos é obtenção, classificação e organização, priorização e negociação e, finalmente, a documentação. Assim, a nossa opção correta aqui seria a letra E.
Analise os itens abaixo. 1. O sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário ler os documentos no repositório de documentos. 2. O usuário deve ser capaz de fazer uma busca em todo o conjunto inicial do banco de dados ou selecionar um subconjunto com base nele. 3. A interface do usuário deve ser implementada como simples HTML ou Applet Java. 4. A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de pessoas autorizadas. São requisitos funcionais dos itens. O sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário ler os documentos no repositório de documentos. Requisito funcional. O usuário deve ser capaz de fazer uma busca em todo o conjunto inicial do banco de dados e selecionar o subconjunto com base nele. Requisito funcional. A interface de usuários deve ser implementada com HTML e Applet Java. Requisito não funcional. A base de dados deve ser protegida para acesso apenas por pessoas autorizadas. Requisito não funcional. Desta forma, a opção A seria a nossa opção correta. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.